Bom, pessoal, vamos iniciar uma nossa próxima aula, né? Vou deixar ela gravada para vocês. Então, vocês assistam e, à medida que, no decorrer da aula, se aparecerem dúvidas, né, vocês anotem para a gente tirar essas dúvidas aí na próxima aula, tá bom? Deixa eu parar aqui. Então, vamos lá. Nós abordamos na última aula sobre a capacidade operacional dos conjuntos mecanizados, né? Mas nada adianta a gente só dimensionar esses conjuntos. Nós precisamos saber quais são os custos envolvidos nessa operacionalização, não é isso? Então, é sobre isso que nós vamos basicamente abordar hoje, tá bom? Então, pessoal, antes, né, de propriamente dito iniciar sobre os custos, nós precisamos abordar alguns conceitos importantes, tá? Então, nós precisamos ter uma noção sobre gestão, planejamento, controle e decisão, né? Não só o produtor rural, mas você como um futuro consultor, né, ou gerente de uma fazenda, tem que ter noção destes conceitos, né? E nós vamos iniciar, então, sobre gestão. Bem, gestão, né? O que é gerir? Gerir, né, algo é otimizar o funcionamento da atividade através da tomada de decisões racionais e fundamentadas na base e tratamento de dados e informações relevantes, e por essa via maximizar a utilização dos recursos disponíveis. Professora, entendi muito pouco. Vamos lá. Por meio deste triângulo, né, dessa imagem que eu coloquei aqui agora, às vezes pode ficar um pouquinho mais claro sobre o que é gestão. Observem, né, que nós temos no centro deste triângulo, né, a gestão, e em cada um dos seus vértices, nós temos aí, né, pessoas, processos e produtos. Quando nós estamos falando, né, sobre o gerenciamento de máquinas, de frotas, né, de equipamentos de uma fazenda, nós temos que lidar diretamente com esses fatores. Nós temos que lidar diretamente com pessoas, com processos e com produtos, né? As pessoas, por exemplo. Ora, uma máquina, ela não roda sozinha, por enquanto não, né? Nós, apesar de já termos tratores aí que não precisam de operadores, mas não é a nossa, não é o que nós vivemos atualmente, né? Então, a gente tem que conviver com pessoas. E, né, você tem que saber certinho, né, gerenciar essas pessoas. Por quê? Porque se essa pessoa, se esse trabalhador estiver insatisfeito, né, você não vai saber a priori se ele está insatisfeito. Ele não vai falar com você que está insatisfeito. Você vai visualizar isso somente lá no final, quando você for apurar seus custos, não é? Porque aí você vai conseguir verificar se seus custos foram a mais, se suas máquinas não tiveram uma manutenção preventiva adequada, né? Então, só lá no final. Então, a gente tem que saber lidar com as pessoas, ok? Processos. Ora, os processos, basicamente, são as rotinas que ocorrem na propriedade, no dia a dia, né? Então, a gente tem as operações, aquilo tudo ali deve seguir um cronograma, né? Então, também faz parte desta gestão. E os produtos? Ora, o que são os produtos? O produto é o nosso objetivo final, né? Então, isso também está diretamente relacionado à gestão, ok? Bem, e o planejamento? Ora, o planejamento consiste em uma importante componente da gestão que está relacionado com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Então, pessoal, tudo que nós vamos fazer como gerente, nós temos que ter um planejamento. E este planejamento, ele não pode ser realizado de qualquer maneira. Então, o ideal é que, para um bom planejamento, a gente responda a alguns questionamentos, como o que, quando, onde, por quê, quem, como e quanto custa.
Ora, professora, como que eu vou fazer isso? Gente, vamos imaginar, vamos olhar essa tabela aqui que eu coloquei para vocês. É bem simples. Se a gente conseguir responder essas perguntas, a gente está fazendo um bom planejamento. Observem aqui, digamos que a gente tem uma fazenda, essa fazenda Bela Vista, né, e nós estamos realizando o planejamento da utilização de maquinário da safra 2021-22. Já ocorreu, né? Então, a gente se pergunta, o quê? O que nós vamos fazer? Ora, vamos fazer uma aração. Beleza. Qual é a nossa área? Bom, a nossa área é dividida em talhão 1, 2, 3, 4 e 5. Certo. Então, a gente já perguntou, né, o que nós vamos fazer. Onde nós vamos fazer? Ora, o talhão 1, 2 e 5, nós precisamos realizar essa operação. No 3, não, e 4. Mas a gente vai responder isso por quê? Quer ver, ó? Antes disso, a gente pergunta quando que nós vamos realizar. Tá bom, vamos pegar agora, né? A gente pode fazer por meio daquele gráfico gigante lá. Tá, no talhão 1 nós vamos fazer de 9 a 12, aí dando sequência a gente faz de 13 a 16 no talhão 2, no talhão 5 de 17 a 20 de setembro. Beleza, aí a gente completa essa etapa. E por que a gente vai fazer essa aração? A gente pode observar aqui, ó, porque foi detectado uma compactação. Então, nós vamos realizar uma aração para descompactação subsuperficial, né? Nos talhões 1, 2 e 5, uma vez que nos talhões 3 e 4, né, nós não iremos realizar, por quê? Porque lá é uma área destinada a plantio direto, tá bom? Quem vai fazer? Ora, nós temos o trator 1, então nós vamos utilizar no talhão 1, trator 1 mais o arado 1. No 2, nós já dimensionamos, por meio da capacidade operacional, que nós não iremos utilizar o 1, nós vamos utilizar o arado 2 acoplado ao 1, tá? E no 5, nós vamos precisar de uma aiveca. E para tal, nós vamos ter que locar essa aiveca. Certo? Depois a gente vai responder como. Como? Ora, no talhão 1 vai ser uma passada, no talhão 2 uma cruzada, e no talhão 5 uma cruzada. Quando? Né? Na verdade, é quanto custa. Coloquei quando aqui, mas é quanto. Depois eu corrijo. Ora, a gente já estimou, né? No primeiro vai ficar em 15 mil, no segundo 18, no quinto 21 mil. Então, observe, a gente, para realizar um bom planejamento, a gente tem que responder essas perguntas. E aí, tendo, né, certos dessas respostas, a gente pode seguir com o planejamento. Bom? Bem, entrando nessa outra ferramenta, né, de saber controlar. Uma vez que a gente sabe os conceitos de gestão, que a gente, né, lidou com o planejamento, chegou na hora da gente controlar tudo que está acontecendo. Então, o controle, né, é o poder de fiscalizar e administrar determinada atividade. Ter o controle da situação é dominar ou ter o poder sobre o que está acontecendo. E isso aí vai depender de vocês, né? Então, vamos observar mais uma vez aqui, ó. Nós temos, né, o planejamento da utilização que a gente acabou de apresentar no slide passado. Só que o que aconteceu? No final da operação, você apurou que o gasto não foi 54 mil, foi 65 mil. Ora, né? Se a gente pegar aí, ó, a gente teve uma despesa a mais de 11%. E esses 11% significam que a gente teve um aumento de 20,37%. Tudo bem, você saiu fora do seu planejamento, mas você vai poder, a partir de agora, conseguir controlar para os próximos, né, as próximas operações. Ou seja, de repente você vai conseguir estimar melhor, né? Porque nem sempre é assertivo, mas por isso que é ideal você trabalhar em torno, né, com uma certa segurança, tá bom? E como que a gente faz, né? Como que a gente faz esse controle? Gente, isso é extremamente interessante, porque, por exemplo, o que pode ter acontecido aqui foi uma falta de controle adequada. Você pode ter, por mais que você tenha feito o planejamento, você não conseguiu controlar, administrar, fiscalizar bem atividade por atividade, tá? Então, para a gente controlar bem, nós temos que registrar as operações, tá? Então, a gente se pergunta, quais os controles nós precisamos ter? Ora, nós precisamos, né, fiscalizar
e fazer o registro de várias do inventário de máquinas e implementos. Nós precisamos controlar o uso do maquinário, o abastecimento, vocês vão ver o quão impactante é, né? Precisamos controlar as manutenções, tanto preventivas quanto corretivas, e aí nós vamos falar um pouquinho de cada um, tá? Então, o que é o inventário patrimonial de uma fazenda? Pessoal, o inventário nada mais é do que você deixar registrado tudo que é de patrimônio daquela fazenda. Então, a gente pode fazer isso por meio de uma planilha simples. Ora, a gente lista os itens, tá? A gente faz um número, registra ela como um número de tombamento para identificação. Então, por exemplo, eu tenho aqui o 001M, 002. Assim que eu adquirir mais, eu adiciono mais a esse número de tombamento e descrevo. O 001 é um trator. E vou especificar, né, qual que é esse trator. É um trator 2x4, 75 cavalos, modelo X, né, marca tal, foi adquirido tanto e quando eu o adquiri foi tanto. Todos os valores aqui, gente, fictícios. Mas o que eu estou querendo dizer é isso, por quê? Porque quando a gente for estudar, né, nós estamos introduzindo a matéria, quando a gente for estudar os custos fixos, nós vamos trabalhar com a depreciação. E aí eu vou explicar direitinho o que é. Então, a gente precisa saber quando a gente comprou, né? A gente tem que deixar registrado, porque a gente tem que saber o número de horas que aquele trator trabalhou, para saber quando nós formos, quando a vida útil dele completar, quando a gente for vender ele com valor de sucata, nós temos que saber com base no valor de sua aquisição, tá? Então, aqui a gente lista todos, descreve todos os nossos patrimônios, né? E aqui eu listei apenas os de maquinário, e anota aí, né, a data de aquisição e os valores correspondentes, tá bom? Em relação ao uso de maquinário, quais anotações nós devemos anotar, né? Nós temos que fazer uma anotação diária, mensal e anual. Gente, isso é muito importante, tá? Por quê? Com base na anotação diária, nós teremos a anotação mensal e anual, e aí sim a gente consegue controlar bem para o próximo ano. A gente consegue, se a gente anotar tudo, a gente consegue verificar o que aumentou de preço, o que diminuiu de preço, o que você consegue economizar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, anotação diária. Como que seria uma anotação diária? Ora, você pega aí, né, uma planilha bem simples. Para cada um dos seus, do seu patrimônio, então, por exemplo, peguei esse 002M aqui, ó. Então, hoje, né, hoje eu tive, no dia 9/7, por exemplo, eu realizei uma aração no talhão 2, marco o orímetro, né, o que é aquele no painel do trator. A gente coloca o início do orímetro, depois da operação a gente vai ter o orímetro final, a gente consegue um menos outro as horas trabalhadas, né? E o quanto nós abastecemos para a realização desta operação, né? E com base nisso nós conseguimos verificar também qual foi o consumo. Observação é caso você queira colocar alguma observação. Aqui a gente colocou com 004, que ele trabalhou com o implemento tal, tá? E assim, consecutivamente. Então, ele trabalhou no dia 9, no dia 10, no dia 11, no dia 12. No dia 13, já foi outro equipamento, tá? Então, isso aí é muito importante. Depois, nós temos, né, a descrição mensal. Nós temos que fazer esse controle mensal, tá? Então, para o mesmo equipamento aqui, ó, né? Então, até o dia 8 não houve trabalho. Então, só ficam os dias aqui, né? E aí, neste caso aqui, ó, no dia 9, por exemplo, hora, né? O 002, que é um trator, então ele teve aqui, ó, 42,1. O que é isso, gente? 42,1 é aqui, ó, horas trabalhadas, tá? Então, nós trabalhamos 42,1 horas trabalhadas, porque a gente precisa saber dessas quantidades de horas trabalhadas. Para quê? Olha, para manutenção preventiva, para manutenção corretiva, não é isso? Para saber do consumo, para saber dos custos, vocês vão ver que a gente vai fazer em função de hora máquina, tá? Então, no dia 9, ele trabalhou 42,1 horas na aração, 50 na gradagem, tá?
60 com distribuição de fertilizantes e corretivos, aqui também está errado, faltou um R, né? Pulverização, serviços para terceiros, outro, e aí você soma essa quantidade de operações, né? Descreve ao longo dos anos, isso aqui, então, no caso, ó, no mês, né? Então, no mês 9, eu tenho o mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, então, em setembro, eu tive esse número de horas trabalhadas aqui com o equipamento 002M, tá? No mês 10, essas operações, tá? E aí a gente pode postar no final a atividade, o total dessas atividades aí, tá bom? E o controle anual? Olha, o anual, né, você já pode fazer por equipamento aqui, ó, porque você vai pegar e vai somar, né, todas aquelas operações mensais e vai dispor, né, de acordo com cada um. Aração, né? Então, eu tenho quais foram as operações que foram realizadas? Aração, gradagem, distribuição de fertilizantes corretivos, plantio, pulverização, colheita e serviço para terceiros. Tá bom. Então, ó, o meu 002 realizou aração, realizou gradagem durante um ano. Vai somar tudo durante o ano e colocar aqui, depois realizar essa soma no final aqui, certo? Então, você tem um total geral do uso de maquinário, beleza? Uma coisa muito importante, né, que é a mesma coisa de uma facada, de tomar uma facada, e na verdade tem que se dar uma atenção especial em relação ao controle de combustível. Gente, vocês sabem o quanto está caro o combustível, né? Então, a gente tem que saber controlar muito bem este item, tá? Porque vamos para um exemplo. Digamos que você é um produtor de algodão e soja. Você vai plantar 8.500 hectares, né? Essas duas culturas. Seu consumo de combustível por safra vai ser de aproximadamente 600 mil litros por ano. O preço do diesel à vista, peguei o de hoje aí, 5,60. Só que você, né, acha normal uma perda de eficiência no consumo de combustível de todo o seu parque de máquinas em torno de 4%. Olha, 4% é pouca coisa. Será que realmente é pouca coisa? Daí entra, né? A gente tem que sempre abrir a cabeça em relação ao tratorista. Será que realmente aquele tratorista ele está manobrando bem, ele está realizando bem a operação para aquele consumo estar dentro da faixa adequada? Por quê? Porque olhem o seguinte, o que é 4% de eficiência no consumo de combustível? Né? Digamos que o consumo médio seja de 10 litros por hora máquina. Quando você perde em eficiência, você ganha em consumo. Então, se você perder 1% de eficiência, você está ganhando 1% em consumo, né? Então, ó, os 4% significa que de 10 litros por hora máquina, você pulou para 10,4 litros hora máquina. Ora, vamos fazer o cálculo disso? Se o diesel é 5,60 litros, 600 mil litros, né? Dá 3.360.000. Isso aqui é isso mesmo? Vamos ver aqui, ó. 600 mil litros vezes 5,60, 3.360.000. Tudo bem, né? Então, ó, se a gente tem, se antes o consumo era, né, ó, eu tenho aqui 10 litros por hora máquina. Só que agora, se eu acho normal 4% de ineficiência, significa que, ó, que eu terei uma perda, né? Se meu consumo antes era 10, agora ele vai ser 10,4. Ou seja, só em desperdício de combustível você estará tendo aí uma despesa em torno de R$ 134.400. Então, assim, é um custo que pode ser controlado, tá? Mas para isso exige o quê? A fiscalização, tá bom? Então, como que você pode fazer esse acompanhamento aí? Ó, mais uma vez, ó, bem simples. Então, a gente anota as datas das operações, quais foram as operações, os locais onde foram realizadas essas operações e marca, ó, o orímetro no início, o orímetro no final, número de horas. Quanto foi abastecido? Então, você vai conseguir verificar aí qual que foi o seu consumo, tá? E aí, depois você pega e faz uma média deste consumo, tá bom? Então, como eu disse, o registro de todas as operações, tanto diárias, quanto mensais, quanto anuais,
são primordiais para um bom gerenciamento, tá? Outro fator importante que a gente tem que levar em consideração é em relação à manutenção preventiva. A gente viu isso na aula prática, né, pessoal? O quanto é importante nós realizarmos, nós abrirmos o manual, nós exigirmos isso dos funcionários, essas anotações, para que a gente possa fiscalizar bem. Ora, deu 10 horas de trabalho, então eu tenho que entrar com os pinos graxeiros, tem que entrar com graxa. Ó, deu tantas mil horas. Nossa, então a gente tem que trocar o filtro de óleo, filtro de ar, não é isso? Então, a manutenção preventiva, ela é uma ação sistemática de controle e monitoramento que tem o objetivo de reduzir e impedir falhas no desempenho de equipamentos. Ela é muito mais barata do que a corretiva, não é isso? Porque se você faz uma manutenção preventiva, né, a chance de você ter uma manutenção corretiva é muito menor, né? A preventiva é muito mais barata do que a corretiva. Então, ela só não aumenta a confiabilidade, como leva o equipamento a operar sempre próximo das condições em que saiu de fábrica, tá? Então, ela ainda visa corrigir o equipamento que está defeituoso ou que deixe de funcionar, né? E aí, exemplos práticos, troca de pneu, troca de caixa de marcha, troca de rolamentos, lubrificação, etc, tá? Bem, pessoal, depois que nós conseguimos, né, planejar bem, né, controlar bem, nós temos as tomadas de decisões. Nós temos que decidir. Então, né, a decisão, ela produz uma escolha final. E essa escolha refere-se ao processo do qual o caminho mais adequado o produtor ou você, como gestor, deve escolher em uma determinada circunstância, ok? Então, como tomar uma decisão se a gente não tem os elementos, se a gente não registrou? Como que você vai tomar decisão? Como que você vai comparar se foi eficiente ou não? Não é? Outra coisa, é melhor eu alugar ou comprar um equipamento novo? Ora, é ideal eu utilizar 2 ou um trator só de uma vez? Será que eu vou lá e alugo mais um? Porque quantas operações nós temos para um pequeno calendário? Então, sem um registro, fica muito difícil da gente tomar decisões. Então, mais uma vez, eu foco nisso. E esses registros, né, hoje nós temos softwares aí muito eficientes para a gente utilizar como ferramenta nesses registros, tá bom? Então, pode se perguntar, ó, será que a minha receita está sendo suficiente para pagar os custos da minha atividade? Se você não registrou, você não vai saber, né? Será que o meu parque de máquinas está dimensionado corretamente? Ora, esse ano você teve que alugar. Você viu, de repente, que seu aluguel saiu mais caro que se você tivesse comprado. Ora, então, é uma decisão que você pode tomar para a próxima safra, para o ano seguinte. Não é assim? Beleza. Então, depois de a gente introduzir com esses conceitos, nós podemos entrar propriamente dito nos custos operacionais dos conjuntos mecanizados, tá? Como vocês podem ver, né, eles representam 45% do custo de produção dos produtos agrícolas, então né, um custo muito alto. Se você for pensar na produção inteira, quase 50% dos custos é relacionado às operações mecanizadas. Então, é uma grande responsabilidade gerenciar esse conjunto, né? Imaginem, olha na colheita florestal, esses custos podem chegar a 70% do custo final. Tá? E o que se entende por custo operacional? Né? O custo operacional é entendido como o valor da hora trabalhada da máquina, tá? E aí é muito importante para o processo de gerenciamento de sistemas agrícolas. Por quê? Nós vamos tomar decisões com base nos custos, ok? Beleza, pessoal? Então, os custos, né, eles são divididos em custos fixos, custos variáveis e custos totais, né? O custo total nada mais é do que a soma dos custos fixos mais os custos variáveis, ok? E aí a gente tem, então, no final, né, em reais aí por hora de máquina. Então, vamos falar um pouquinho sobre os custos fixos. O que são os custos fixos, né?
Os custos fixos, nós temos aí a depreciação, vamos falar de cada um deles, os juros sobre capital empatado, o abrigo e seguros, né? Vamos falar então, iniciando aí sobre o que é a depreciação, né? Vocês podem observar primeiro aí, ó, antes de, né, falar o que de fato é, significa que você comprou uma máquina novinha e dali tantos anos, essa máquina não estará mais novinha, né? Então, essa máquina perdeu o valor ao longo dos anos. Então, a gente tem que considerar isso, porque quando essa máquina ficar velha, a gente vai ter que ter um dinheiro que nós temos que considerar para a aquisição de uma máquina nova. Então, é o valor que deve incidir no custo da máquina correspondente à perda de valor da mesma, considerando a sua vida útil. Toda máquina tem uma vida útil, pessoal, né? À medida que ela trabalha, a gente tem um desgaste natural, ela envelhece, né? Surgem novas máquinas com melhor desempenho, tornando aquela ali obsoleta. De repente, você ampliou a sua produção, ela passa a não trabalhar, né? A não ser o suficiente, né? Para os seus serviços, tá? Então, a depreciação é um componente de custo fixo, né? Que é considerado como se fosse uma reserva para prover fundos para substituir o capital que você investiu em uma longa duração, tá? Então, a gente tem que considerar essa depreciação. E como que a gente calcula ela? Ora, o cálculo é bem simples. É o valor inicial, tá? Do equipamento, menos o valor de sucata, dividido pela vida útil. E aí, né, como exemplo, nós vamos citar, por exemplo, ó, você comprou uma máquina, um trator, por exemplo, que foi 200 mil, tá? E aí, ao longo depois de 10 anos, que era a vida útil desse trator, você conseguiu vender ele por 40 mil. Então, a depreciação, né, representa aí um custo de 16 mil reais por ano. É a mesma coisa, pessoal. Saiu da loja, você comprou um carro zero hoje. Daqui 5 anos, seu carro não vale o preço que você comprou. Ah, mas eu não saí com ele da garagem. Não importa. Você tirou ele da loja, ele vai perder valor. E ele perde valor, né? Com base nesse cálculo aí, tá? Você querendo ou não, ele vai perder valor. Só que aí, né, eu pergunto a vocês, se você realizar uma manutenção preventiva, e se você cuidar muito bem do seu equipamento? Ora, aí de repente, né, esse seu valor de sucata, ele pode ser maior. Olha como isso é impactante. Imagina que se você conservou bem seu equipamento e ele, ao invés de 40 mil, você conseguiu vender ele por 60 mil. 200 menos 60, dividido por 10, peraí, 200 mil menos 40 mil, dividido por 10, dá 16 mil. 200, menos, na verdade, né? Menos 60, dividido por 10. Ora, aí a sua depreciação seria de 14 mil por ano. Estão vendo? Então, quanto mais você cuidar, quanto melhor você cuidar, quanto mais manutenção você realizar, né? Melhor pode ser esse seu valor de sucata no final da sua vida útil. Então, dessa maneira, a sua depreciação é menor. Entendeu? E aí a gente tem, né, uma tabela aqui com a vida útil de algumas máquinas e implementos, tá? Então, a gente pode ter essa vida útil tanto em horas quanto em anos. E isso é muito facilmente encontrado na literatura, tá bom? E aí depois, né, nós temos também um outro custo fixo, e é o juros sobre o capital empatado. Que é isso, professora? Juros sobre o capital empatado. Gente, isso significa, né, representa uma oportunidade que a gente tem que considerar. Então, por exemplo, quanto que eu estou deixando de ganhar por investir nessa atividade A, se eu tivesse, ao invés de investir na atividade B? Por exemplo, estou trabalhando na lavoura e estou investindo R$ 1 milhão. Ora, se eu peguei esse R$ 1 milhão e colocar na poupança, será que eu vou ter o mesmo rendimento? Então, a gente tem que fazer essa comparação, e isso aí é uma despesa fixa, tá?
isso aí, né, é uma maneira que a gente tem de valorizar o empreendimento frente a outras atividades do mercado. E aí a gente pode considerar os juros do mercado financeiro, tá? Então, aqui no caso do exemplo que eu vou fazer para vocês aqui, a gente vai considerar 10%, mas a gente pode considerar aí de 5% a 10%. Ou o valor de poupança, não. A poupança é em torno de 0,5, por exemplo. Né? Então, é bem simples, é o preço de aquisição do produto, mais 0,1 vezes o preço, tá? Dividido por 2 vezes a taxa de juros em decimal. Então, ó, por exemplo, aí, né, nós temos 200 mil, compramos um trator, por exemplo, por 200 mil, e aí a gente utiliza a taxa aí de 10%, nos mostra que a gente tem um juros de 11 mil por ano, tá? Então, mais uma despesa fixa: depreciação, juros sobre capital empatado, abrigo e seguros. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre abrigos, né? Você comprou um trator de 200 mil reais ou uma colhedora de 1 milhão de reais, você não vai deixar ela ao relento. Vai deixar ela ao relento? Jamais. E aí, para a construção desse abrigo, a gente tem uma despesa, né? E nós vamos considerar essa despesa com base em hora de máquina. Porque tudo que a gente vai trabalhar com aquela máquina tem que voltar para o investimento que a gente está realizando, tá? E aí a gente pode fazer o cálculo, que é o seguinte, ó. O abrigo vai ser dado de 0,5% a 2%, você vai escolher, né, um valor entre esses aqui, vezes o valor inicial do equipamento, dividido pela vida útil em anos. Né? Então, nós vamos utilizar no exemplo aqui, ó, um valor de referência de 2%. Tá? Então, seria aí, ó, 0,02 vezes 200 mil dividido por 10. Nós estamos considerando uma vida útil de 10 anos, tá? Então, isso aí, o abrigo seria uma despesa fixa para nós de R$ 400 por ano, tá? E o seguro da máquina? Ora, seguro vai depender. Vai ter produtor que vai querer fazer seguro, vai ter produtor que não vai querer seguro, né? Se a máquina for muito cara, com certeza tem que fazer seguro, né? Mas aí você, né, pode atribuir esse valor aí de acordo com a seguradora, tá? E aí você faz o cálculo, né, da quantidade por hora de máquina que vai ser trabalhado. Ou você faz isso, o ideal é você fazer isso, tá? Mas o ideal, na verdade, é que todas as máquinas sejam seguradas, porque você investiu naquilo ali, né? Então, você vai colocar isso como uma despesa mesmo, fixa, tá? Então, depois que a gente citou todos os custos fixos, né, nós vamos colocar isso numa planilha e verificar cada um desses custos. Então, nós temos aqui a depreciação, juros, abrigo e seguro. Ora, né, para aqueles exemplos que eu utilizei, considerando um trator de 200 mil reais aí, ó, a minha depreciação vai me dar um custo de 16 mil por ano, meus juros 11 mil, meu abrigo 400, seguro 5 mil reais. Então, né, eu negociei com a operadora, com a seguradora, falo, meu seguro do meu trator vai ser de 5 mil reais. Ora, então, né, o meu total aí de 32.400. Vamos ver como que é a distribuição desses custos em relação a cada um desses itens? Observem, pessoal, a depreciação, né, ela, dentre os custos fixos, ela é a que tem maior percentagem. Quase 50% do valor é em relação à depreciação. E aí eu volto mais uma vez naquele critério sobre a manutenção preventiva, né? Porque se você tivesse uma manutenção preventiva, o seu custo fixo aqui, ó, você poderia até estimar ele em 16 mil, mas ele, digamos que você teve um valor de sucata maior, o seu custo fixo seria menor, porque você ia conseguir vender o equipamento mais caro, tá? Então, dentro dos custos fixos, nós temos que 49,39% está relacionado à depreciação. Ah, professor, mas como você fez isso? Ora, gente, pego aqui, ó, cada um do item, divido pelo valor total e multiplico por 100. Então, depreciação, 16 mil dividido por 32.400 vezes 100. Aí eu encontro a sua participação, tá? Visto os custos fixos totais, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os custos variáveis, ok? Os custos variáveis são aqueles que vão variar de acordo com o número de horas trabalhadas, tá? Então, a gente como administrador, a gente vai controlar isso num curto prazo. Esses valores podem ser aumentados ou reduzidos de acordo com a intensidade ou com o nível da produção, tá? Então, se eu não usar determinado implemento, esse valor talvez pode nem existir ou ser
reduzido, ok? Então, dentre os custos variáveis, nós podemos destacar aí os combustíveis, lubrificantes, manutenção e mão de obra, tá? Vamos ver um a um aí. Os gastos com combustíveis podem ser estimados com certa precisão, apesar das condições adversas de trabalho. Então, nós temos aí, ó, alguns métodos de estimativa. Para tratores acima de 200 HP, né, nós vamos estimar o consumo como sendo 0,64 vezes a potência máxima do trator. Para tratores abaixo de 200 HP, nós vamos estimar isso como sendo 0,51 vezes a potência máxima do trator, tá? Então, por exemplo, nós temos um trator aqui, ó, vamos pegar o exemplo B. Nós selecionamos nosso trator de 200 mil aí, ó, ele tem 85 cavalos, tá? E aí nós vamos considerar uma hora-máquina de 1.000 horas, vamos considerar que esse trator trabalhou 1.000 horas aí, só para vocês verem no final os nossos custos, tá? Então, vou pegar a equação, que é de 0,51 vezes a potência máxima, né? Isso me dá aí 12,83 litros por hora-máquina. Então, se o diesel custa 5,60, no ano, né? Considerar que, ó, no ano ele trabalhou 1.000 horas, o trator trabalhou 1.000 horas. No ano, nós temos aí 12,83 vezes 1.000 vezes os 5,60. Então, no ano, a gente teve uma despesa variável desse trator aí, né? Em função das 1.000 horas trabalhadas, de R$ 71.848. Certinho? Beleza. Em relação aos lubrificantes, né, nós vamos poder estimar em função de alguns parâmetros, né, também padronizado aí, ó. Então, o consumo de lubrificantes, também dado em litros por hora-máquina, pode ser dado aí por 0,0043 vezes a potência mais um outro coeficiente de 0,02169, né? Então, por meio da potência. E o consumo de graxa? Ora, a meio quilo, então nós vamos só multiplicar. A cada 10 horas trabalhadas, nós vamos gastar meio quilo. Então, basta a gente saber o preço de cada um, tá? Então, vamos fazer um exemplo, ó. Digamos que o nosso trator aí, né, ele tem 85 cavalos, então eu vou jogar os 85 cavalos na equação para me saber o consumo de lubrificantes. Eu vou ter aí um consumo de 0,0365 litros por hora-máquina. Ora, vou lá, vou procurar saber dos meus fornecedores, ou mesmo na internet, na especificação do meu óleo lubrificante, de acordo com os óleos que você utiliza na fazenda. E aí vou considerar que nosso trator, no ano, trabalhou 1.000 horas. Para todos os exemplos, ele trabalhou 1.000 horas, tá? Então, eu tenho aqui de 0,0365 vezes as 1.000 horas trabalhadas, vezes R$ 25,00 o litro, tá? Então, eu tenho aqui uma despesa variável de R$ 912,50. Já a graxa, né, é meio quilo para cada 10 horas. Então, meio quilo dividido por 10 vezes as 1.000 horas trabalhadas. Isso nos dá 50 quilos. Então, cada quilo custa R$ 20, 50 quilos vai custar R$ 1.000. Então, eu tenho uma despesa variável anual com lubrificantes de R$ 1.912,50. Beleza. E a minha manutenção? Ora, então, nós temos aí as manutenções preventivas e corretivas. A preventiva vai ser orçada junto à concessionária, porque aí lá nós vamos ter os itens e o período, né, de acordo com o manual, nós vamos ter os períodos de realização dessas manutenções. Já a corretiva, para orçamento, você vai ter que estimar para depois corrigir na realidade, ok? Então, vamos pensar aí, ó. Nós vamos estimar aqui, né, que a manutenção preventiva de tratores, ela gira em torno de 10% do valor investido por ano. Isso aí é um dado real, tá? A gente pode estimar isso aí. Então, a minha manutenção no ano, eu vou gastar R$ 20.000 em manutenção preventiva deste trator, tá? E implementos? Implementos geralmente é em torno de 6% do valor investido no ano. Então, se eu tenho um implemento aqui de 15 mil para trabalhar junto com o trator, né, vezes os 6%, eu vou ter uma despesa variável aí de R$ 900 por ano. Correto? Beleza. E os custos com mão de obra, né, os nossos operadores. Então, os custos de mão de obra vão incluir o salário do operador, os encargos sociais e as gratificações, né?
Então, vamos a cada um deles. O que a gente tem que pensar? Ora, primeira coisa, né? Quantos dias úteis nós temos no mês? Então, nós temos 22 dias úteis no mês. Quanto que o meu operador vai trabalhar por dia? Ele vai trabalhar 8 horas por dia. Então, se a gente fizer essa multiplicação aqui, né, dias vezes hora dias, a gente encontra o quanto ele vai trabalhar no mês. Correto? Beleza. Então, o que vai ser a mão de obra? Ora, vai ser o salário que você vai pagar, tá? Vezes 13 meses, por quê? Porque eu tenho meu 13º, dividido por 12, tá? Porque a gente quer a resposta em reais por hora. A gente quer em reais por hora máquina. Por quê? Se ele trabalhar 1.000 horas, a gente tem hora máquina, né? A gente tem a despesa por tantas horas trabalhadas. Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, né? Eu vou ter, né? Se eu cortar meses com meses aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, que ele vai ter o seu salário por mês, né? Que é isso daqui, ó. Seu salário por mês, dividido pelas 176 horas por mês, né? Quanto que ele vai trabalhar para essa unidade minha aqui cancelar, ó? Quanto que ele vai trabalhar por mês? Ora, 176 horas. E aí, dessa maneira, eu consigo a unidade aqui em reais por horas, tá? Então, vamos a um exemplo. Digamos que eu tenho um operador que recebe 2 salários mínimos. Então, ele vai receber aí R$ 2.424, e seus encargos, como carteira, essas coisas, vai ficar em torno aí de R$ 1.500, tá? Então, eu vou somar 2.424 mais 1.500, colocar aqui, né? Vou somar esses 2.424 mais 1.500 vezes 13 dividido por 12, né? E aí, isso vai me dar, então, R$ 4.251 por mês. Eu vou pegar esse valor, dividir pelo número de horas trabalhadas dentro de um mês, tá? E aí eu vou verificar que este trabalhador tem uma despesa para mim de R$ 24,15 por hora de máquina trabalhada. Digamos que ele trabalhou 1.000 horas. Então, esse trabalhador, né, me gerou uma despesa de R$ 24.140, né? Essas 1.000 horas é as mesmas dos exemplos anteriores. Digamos que durante um ano eu tenho 1.000 horas de trator, então, né, 1.000 horas trabalhadas, então, né, no ano esse trabalhador ele me gerou uma despesa de R$ 24.140. Agora a gente faz a mesma coisa para os custos fixos. Nós vemos aqui, a gente vem, coloca numa planilha, né? E aí a gente tem todos os valores aqui, ó, para 1.000 horas de operação. Para todos os exemplos que eu dei para vocês, são para 1.000 horas de operação, não foram? Então, eu tenho aqui, ó, para 1.000 horas de operação, meu combustível ficou em 71.848, lubrificante 1.912, manutenção 20.000, mão de obra tanto, num total disso daqui. Então, eu pego cada um desses itens, divido pelo total e multiplico por 100. E olha aqui o quão impactante. Dos seus custos variáveis, 60% deles está relacionado ao consumo de combustível, né? Então, a gente tem que ter muita atenção nesse consumo de combustível. Entrar com a operação adequada, garantir que aquelas operações estejam sendo realizadas dimensionadas adequadamente, com o trator adequado, né, com a potência disponível adequada, na velocidade de trabalho adequada, que a operação seja adequada. Para que você vai entrar com um subsolador se não tem compactação? Né? Então, aí você tem que deixar tudo muito bem claro. Será que esse trator está com os níveis de patinagem dentro do aceito? Né? Então, tudo aquilo que a gente já estudou, a gente tem que ter atenção e olha, observe como é importante o registro, porque você vai conseguir verificar, né, onde cada uma das suas despesas estão sendo listadas, né? Então, ó, agora a gente pega todos os custos fixos que estão aqui, ó, os fixos e os custos variáveis, e aí nós colocamos isso tudo numa planilha. Agora,
a participação em relação ao custo total vai mudar. Observe, 16 mil dividido por 151.200 me dá uma participação de 10,58%. Né? E aí, mais uma vez, em relação a todos os seus custos, o combustível, né, ele está com uma despesa em torno de quase 50%. Né? Observe quanto que a depreciação diminuiu em relação ao custo total. Né? O quanto que o seu abrigo, aí você vai deixar uma máquina desabrigada para segurar a mixaria, para economizar a mixaria, para depois vender ela com preço de sucata muito inferior, porque ela ficou exposta às intempéries, entenderam? Né? Não vai realizar manutenções, sendo que é baixo, né? Ó, você pega os lubrificantes, estão relacionados à manutenção preventiva, não é isso? Então, o que vocês podem observar? Que se a gente pegar agora, né, ó, e somar essa participação, os custos fixos são apenas 21% de todos os custos. Quase 80% dos custos estão relacionados ao custo variável. Isso tudo é controlado. Tudo é controlado por vocês gerentes, gestores. Ok? Então, se a gente for pensar agora, vamos fechar esse custo de hora máquina do trator aí, ó. Quais foram os números de horas trabalhadas ao ano? Ora, foram 1.000 horas. Tá, então vamos ver quanto que foi o custo da hora máquina do trator? Vamos aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o valor e dividir pelo quanto que ele trabalhou. Quanto que ele trabalhou? 1.000 horas. Então, se eu pegar 151.250, né, e dividir pelas 1.000 horas, eu vou ver que a minha máquina, o meu trator, tem um custo para mim de R$ 150,20. Então, vejam, pessoal, é uma despesa muito grande, né? Para cada hora que ele trabalhar, você está desembuchando ali R$ 150. Então, vocês têm que ter todo, né, essa noção disso tudo aí na cabeça. Ok? Então, para a gente concluir, né, a gente precisa dessas ferramentas de gestão para analisar operacionalmente a mecanização agrícola, né? Para auxiliar os empresários, para auxiliar os produtores. Por quê? Porque aí, assim, a gente reduz os riscos de fracasso da lavoura, aumenta a qualidade e a gente tem um produto final, né? A gente tem um produto final de qualidade e a gente tem ainda o quê? Um lucro, que é o quê? Que quem te contratou mais quer, não é isso? Então, por exemplo, se eu tenho aqui a minha hora máquina, né? Eu consigo agora verificar. Será que vale a pena eu ter esse tanto de maquinário, eu ter esses maquinários, ou se vale a pena eu alugar? Quanto será que sai um aluguel para mim? Será que o aluguel sai mais barato? Entenderam, pessoal? Isso vai auxiliar na tomada de decisão de vocês. Então, é muito importante. Então, com base nos custos, você consegue dimensionar, né, toda a frota do proprietário, do produtor. Você consegue verificar, olha, será que eu preciso comprar? Qual que eu preciso comprar? Né? Então, é basicamente isso, tá? Se tiverem dúvidas, anotem, e aí, no nosso próximo encontro presencial, nós vamos sanar essas dúvidas aí, tá bom? Um abraço e muito obrigada a todos aí.